A paz do Senhor, bem-vindos ao canal Submerso na Graça, que Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui mais uma vez com vocês para estar aqui tratando da graça, da palavra de Deus, não é? E hoje nós vamos falar um pouquinho de teologia, né? Mas antes disso eu quero que você, se você estiver gostando do conteúdo, que você se inscreva e compartilhe, né? Deixa o joinha para ajudar o canal e toca no sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo postado aí novo, para que você seja notificado, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouquinho, vai ser um pouco extenso o vídeo, né? Mas que isso possa agregar para a tua vida espiritual e que se você gostar, compartilhe com mais pessoas. Amém? Nós vamos falar hoje sobre a origem do pecado, de uma forma mais detalhada, mais profunda, tá? No capítulo 3 de Gênesis, nós percebemos que Gênesis vai nos oferecer alguns pontos chaves, né, que vai trabalhar a questão da origem do pecado, que é a tentação, a culpa, o juízo e a redenção, tá? Então, primeiro nós percebemos que a tentação fala da sua possibilidade, a origem e a sua sutileza. Então, nós percebemos que a possibilidade da tentação, né, no capítulo 2 de Gênesis, vai relatar, né, que Deus disse: não comereis do fruto da árvore do conhecimento do bem, porque o dia que deles comer, morrerás. E no capítulo 3 você percebe Satanás tentando a Eva, né? Tentando Eva. Sim, vai tentar Eva, de forma que ela vai comer o fruto. É tanto que ele vai dizer no capítulo 3 de Gênesis, não é? Que a serpente ela faz uma pergunta: é isso que Deus disse? Não comerás, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele faz uma pergunta para Eva. E a mulher vai responder, não é? É, do fruto do jardim podemos comer, ou seja, de toda a árvore frutífera, Adão e Eva poderiam se alimentar, eles poderiam comer, né? Foi a ordem de Deus. Mas, porém, ela vai dizer no versículo de número 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Não comereis e não tocareis. Certo? Para que não morrais. A serpente, não é? Disse: certamente não morrereis. Deus não quer que você coma do fruto, porque senão vocês vão ser igual a Deus. Vão ter entendimento, sabedoria e assim por diante. Então você percebe que Satanás, ele, ele veio tentar Eva. E Eva cedeu à tentação. E quando cede à tentação, né, é pecado consumado. Aí nós percebemos que a origem dessa tentação, né, acabamos de mencionar, foi de Satanás, não é? O texto diz que ele incorpora uma serpente, né? Incorpora uma serpente, e quando ele incorpora essa serpente, né, Satanás vai trabalhar, ele vai tentar a Eva e Eva cede à tentação. Então a origem da tentação é de Satanás. Satanás tentou Eva, ludibriou, a enganou e ela acabou caindo, como hoje muita gente é tentado e acaba caindo na tentação e consome pecado, né? E acaba gerando-se morte espiritual. Ou até mesmo morte física, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e assim por diante, tá? Então, percebemos que Satanás, ele não só tentou no Éden, mas se você analisar a Bíblia Sagrada, lá em Ezequiel 28, Isaías 14, onde vai falar de Satanás ali, não é? E você percebe que lá no céu, Satanás, ele tentou a terça parte dos anjos lá do céu. E eles cederam à tentação e desobedeceram ao Criador e acabaram sendo lançados fora do céu, tá? Então,
A origem da tentação, a tentação que permeia no coração do homem de Satanás, tá? Também fala da sutileza da tentação. Olha só, a sutileza é mencionada como característica distintiva da serpente. Com grande astúcia, ela oferece sugestões que, ao serem aceitas, abrem caminho a desejos, a atos pecaminosos. Então, com grande astúcia, Satanás oferece sugestões, não é? E essas sugestões aceitas abrem caminhos para desejos e atos pecaminosos. Então você percebe a astúcia do adversário no coração de Eva. Você percebe a astúcia de Satanás, a sutileza na vida da humanidade, não é? E você percebe que ela disse para Eva, né? Gênesis capítulo número 3, versículo 4, isso foi exatamente o que Deus disse. Ou seja, Deus disse para não comer, porque vai morrer. Mas a sutileza de Satanás enganou a Eva, despertou o desejo no coração de Eva, porque foi agradável aos seus olhos. Ela desejou, a Bíblia fala não tocar e comer. Ela tocou e comeu, ela fez duas coisas que Deus disse que não era para fazer, e ela morreu espiritualmente, tá? Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, a sutileza de Satanás foi tão além, mas foi tão além, que ele disse, se eles comessem o fruto, né? Eva comesse o fruto, Adão comesse o fruto, ele seria como Deus. Olha a sutileza. Depois de comido o fruto, gera-se culpa, não é? Porque quando Deus foi procurar Adão e Eva, onde ele estava? Escondido. Senhor, tivemos medo porque estávamos nu. E depois disso, veio o juízo de Deus sobre a serpente, foi amaldiçoada, não é? Vai dizer no Gênesis 3,14, sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. E a maldição veio também, o juízo de Deus, sobre a mulher. Ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz a filho, e seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Gênesis 3,16. Então você percebe, né, que a tentação, a sutileza, gerou-se desobediência, a queda, a culpa e também o juízo de Deus sobre tudo isso, tá? Então, sobre o homem também veio o juízo de Deus. Olha só, Gênesis 3, 17 ao 19, a Bíblia diz que o homem trabalhará com fadiga, enquanto que Gênesis 2,15, o homem trabalhava sem fadiga, trabalhava com alegria, e agora vai ter que trabalhar com fadiga, cansaço, dores, agonia, aquilo que um trabalhador, quem sabe você trabalha num serviço mais pesado, mais leve, ele é cansativo, ele é fadigoso, né? Então você percebe que esse foi o juízo de Deus sobre o homem também, tá? Mas, contrapartida, Deus ele vai criar o plano da redenção. Sim, nós vamos ver olha só, os 3 primeiros capítulos de Gênesis contêm as 3 revelações de que Deus em toda a Bíblia figura em todos os relacionamentos de Deus com o homem, Criador, que trouxe tudo à existência. No capítulo 1, Deus da aliança, que estabelece um relacionamento pessoal com o homem. No capítulo 2, Redentor, que faz provisão para a restauração do homem. Tá? No capítulo 3, Jesus, a semente da mulher, no capítulo 3, versículo 15, é prometido. Não é? Então, o que você percebe? A serpente procurou fazer aliança com Eva contra Deus, mas Deus pôs fim a esta aliança. Ou seja, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Então,
você percebe que haverá uma luta constante entre o homem e o poder do maligno que causou a queda do homem. Então, Jesus ele foi prometido para trazer a redenção ao homem. A semente que nasceria de uma mulher. Não de um homem e de uma mulher, mas de uma mulher, de uma forma sobrenatural, lá em Lucas capítulo 1, Mateus capítulo número 2, ou 1, você vê ali, né, essa semente sendo gerada no ventre de Maria, e nasce assim o Messias prometido, Salvador para a humanidade, tá? E você percebe que ali no Éden, algo interessante, que quando o homem esconde de Deus, que eles pega a folha de figueira, eles coze folha de figueira, né? Não é cozinhar a folha de figueira, mas eles trançam, é trançar, a palavra no original é trançar, para cobrir as suas vergonhas. Quando Deus procura Adão, onde Adão está, ele se escondia porque estavam nu. Deus ali, há uma, é, a redenção do homem é prefigurada, né? Deus matou um animal, uma criatura inocente, para poder vestir aqueles que sentiam nu diante dele por causa do pecado. Então, deste modo, o Pai entregou seu filho inocente à morte a fim de prover uma cobertura espiritual para a alma do homem. Tá? Então, aí temos aí a origem do pecado. Tá? Nós percebemos aí na origem do pecado, na natureza do pecado, aí nós temos a pergunta que muitos fazem, mas todos nós analisamos aqui, o que é pecado? Não é a natureza, o que é o pecado? O que é o pecado? A Bíblia usa uma variedade de termos para expressar o mal de ordem moral, as quais nos explicam algo sobre a sua natureza. Um estudo desses termos originais em hebraico e grego proporciona definições bíblicas do pecado, tá? Você pode estar aprofundando um pouco nos originais, grego e hebraico. Eu não falo grego, não falo hebraico, tá? Mas às vezes a gente dá uma analisada. É importante você analisar os originais que foi escrita a Bíblia Sagrada, tá bom? Aí nós vamos perceber o ensino no do Antigo Testamento sobre o pecado, que o Antigo Testamento fala sobre o pecado, não é? As diferentes palavras hebraicas descrevem o pecado operando na seguinte esfera. Olha só, ele opera nas seguintes esferas. Primeiro, na esfera moral. Aqui as palavras usadas para expressar o pecado são as seguintes. Primeiro, a palavra mais comumente usada para pecado significa errar o alvo, não é? Ou seja, reúne as seguintes ideias: errar o alvo, como um arqueiro que atira, mas erra. Do mesmo modo, o pecador erra o alvo, final da vida. Errar o caminho, como uma viajante que se desvia do caminho certo. Estar em falta ao ser pesado na balança com Deus. Então, algumas palavras mais comumente são usadas para o pecado, tá? Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, que a palavra é mencionada pela primeira vez, o pecado é personificado como uma besta feroz, pronta para lançar sobre que lhe der oportunidade. Ou seja, Mayon Pirma vai citar uma outra palavra, né, que significado é tortuosidade. Ele vai dizer, muitas das vezes traduzida por perversidade. É o ponto, o contrário de retidão, que significa literalmente o que é reto ou conforme um padrão reto, tá? Então, se você... Aqui eu citei Mayon Pirma, né, um grande teólogo. Se você quiser... Eu tenho um vídeo aí que eu fiz, né, indicando o material. Falo conhecendo as doutrinas bíblicas de Mayon Pirma, tá? Da editora Vida. É uma literatura muito boa para você ter um pouco de conhecimento das doutrinas bíblicas fundamentais da fé cristã, tá? Eu leio ele bastante. Estou lendo acho que pela terceira vez, tá bom? E é muito gratificante, a gente conhece muito, tá? E também nós temos aqui na esfera da conduta fraternal. Aqui a palavra usada para determinar o pecado significa violência ou conduta injuriosa, ou seja, na esfera de conduta fraternal é quando você injuria, você enfada,
de uma com forma mal, vamos dizer assim, o seu próximo, o seu irmão, tá? Então você percebe o ensino do pecado na esfera da santidade. Ou seja, aquele que outra hora deixa de fluir, de construir um relacionamento com Deus e passa a construir um relacionamento com Deus. Aí também no Antigo Testamento nós temos na esfera da verdade. Ou seja, nós percebemos aqui que o pecado ele influencia na esfera da verdade, trazendo mentiras. E a Bíblia diz em João 8:44 que o diabo é mentiroso, não é? Ele influencia com suas mentiras, tentando assim se infiltrar na esfera da verdade. Também o ensino do Antigo Testamento fala, não é? Na esfera da sabedoria. Olha só, o homem portam-se impiamente porque não pensa ou não quer pensar de modo correto. Ou seja, todo homem que não pensa, né? Todo homem que não pensa, não quer pensar de modo correto, não vai dirigir a sua vida de acordo com a vontade de Deus, seja por descuidado, seja por debilidade e ignorância. Então você vê a mentira se manifestando dentro da esfera da verdade do Antigo Testamento, não é? E você percebe homens que andam impiamente. Eles não pensam, não raciocinam, andam conforme a sua vontade. E nós temos outro ponto aqui, né, que nós vamos tratar agora rapidamente, é o ensino do Novo Testamento na descrição do pecado, tá? Primeiro, errar o alvo. Expressa a mesma ideia de que conhecida palavra do Antigo Testamento, tá? Segundo ponto, dívida. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo de número 12, olha só. Capítulo 6, versículo de número 12, a Bíblia nos diz assim, ó: perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, tá? Dívida. O homem deve, a palavra deve vem de dívida, tá? A palavra dever vem de dívida. Deve a Deus a observância de seus mandamentos. Todo pecado cometido é o mesmo que contrair uma dívida. Ou quando você está pecando, você está contraindo uma dívida. A única esperança do homem uma vez é que incapaz de pagá-la. E é ser perdoado ou obter remissão das dívidas. Ou seja, o único meio do homem, né, ser redimido, pagá-la, é obtendo a remissão. Né? Pagando como? Crendo em Cristo, porque Cristo pagou por nosso pecado. Ele deu a vida por nós. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Tá? Aí nós temos outro ponto, desordem. Ou seja, o pecado é a transgressão da lei. Literalmente desordem. O pecado é uma rebeldia, é um idólatra, porque ou seja, o pecador é um rebelde, é um idólatra, porque deliberadamente quebra um mandamento ao escolher sua própria vontade em vez de escolher a vontade de Deus. Pior ainda, converte-se sem lei para si mesmo e dessa maneira faz de si mesmo uma divindade, achando que é Deus. O pecado nasceu no coração daquele anjo exaltado, que diz: serei, serei, exaltado, serei. Ou seja, em oposição à vontade de Deus. Então, nós percebemos o pecado, especialmente obstinação, e obstinação essencialmente pecado. O pecado destronaria Deus, assassinaria Deus. Na cruz, o Filho de Deus, estas palavras poderiam sido escritas. O pecado fez isso. Porque Cristo levou o nosso pecado à cruz do Calvário.
Ele foi crucificado pelo nosso pecado. Isaías vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, nós temos outro ponto aqui que fala da desobediência, né? Literalmente, ouvir mal, ouvir com falta de atenção, não é? Por isso o homem desobedece, porque ouve mal. Se você ouve mal, você vai errar. Se você não guarda aquilo que é te falado, aquilo que você ouve, você de fato vai acabar errando. Portanto, considere atentamente como vocês estão ouvindo, né? Então, temos que ouvir atentamente a palavra do Senhor para não pecar contra Deus e não ser desobediente. Então, quando você analisa, se Eva de fato tivesse ouvido, guardado, ela não tinha desobedecido a Deus, né? Ela escutou. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir você ouve e você guarda, tá? E nós temos outro ponto que fala da transgressão, ou seja, literalmente ir além do limite. Os mandamentos de Deus são cercas, tá? Os mandamentos são como uma cerca, por assim dizer, que impede o homem de entrar em território perigoso. Ou seja, a palavra de Deus cerca o homem de Deus para que o homem de Deus não entre em território perigoso, né? Para que dessa maneira ele não venha sofrer prejuízo para a sua alma. Então, são pontos importantes que é tratado sobre a doutrina do pecado que nós temos que estar atento para não errar o alvo. O nosso alvo é Cristo. E quando nós deixamos de seguir a Cristo, nós estamos errando o alvo. Quem sabe alguém está me ouvindo aí, passou pelo Evangelho, está me ouvindo agora com paciência, e você deixou Cristo e você está errando o alvo. Porque se você anda no alvo que é o mundo, você está na contramão daquilo que Jesus te ensinou sobre a redenção, sobre o céu, tá? O outro ponto é a queda. No grego, quer dizer, falta ou tropeço, ou cair de lado. De onde se originou a conhecida expressão cair em pecado. Tem aquela expressão? O irmão caiu em pecado, a irmã caiu em pecado. Ou seja, pecar é cair de um padrão de conduta. Você tem um padrão de conduta cristocêntrica e você deixa esse padrão de conduta, não é? Você cai para o mundo, para a Babilônia. Então, você percebe que você decaiu de um padrão de conduta, que era a conduta que você tinha no reino de Deus quando você foi alcançado pela graça de Deus. Outro ponto, né, que descreve o pecado no Novo Testamento: derrota. Esse é o significado literal da palavra fracasso. Não é? Romanos 11, eu quero ler aqui para você, né, que você possa, para nós, Romanos de número 11, Epístola de Paulo aos irmãos de Roma, capítulo 11, versículo de número 12, diz assim, ó: ora, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua destruição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Tá? Então, ao rejeitar a Cristo, a nação judaica sofreu uma derrota e perdeu o propósito de Deus. A mesma coisa quando alguém rejeita Cristo, não é? Rejeita Cristo, ele está perdendo o seu propósito com Deus. Ele está fracassando. Ele está fracassando. Então nós vemos essas palavrinhas, a descrição do pecado do Novo Testamento sobre o fracasso, né? Adão e Eva fracassou, o homem tem fracassado, muitos fracassam. Nós temos também a impiedade, que origina-se de uma palavra que significa sem adoração ou reverência, tá? Romanos capítulo número 1, versículo 18, fala de homens irreverentes, homens que não carregam adoração, homens que não têm adoração. Porque o homem que adora o mundo, ele não tem adoração nem reverência ao Criador, tá? O homem ímpio é o que dá pouco ou nenhuma importância a Deus ou as coisas sagradas.
Então você percebe que o homem ímpio que rejeita Deus, não é? Ele não carrega a adoração na reverência. E hoje você encontra muitas pessoas que se tornam irreverentes, não têm adoração, porque são ímpios, né? Maldosos, sanguinários, enganadores. Ou seja, não produzem nele nenhum sentimento de temor e reverência. Ou seja, ele está sem Deus porque não quer saber de Deus. É por isso que muita gente vive adorando o mundo, adorando o diabo, porque não querem se reverenciar a Deus. Então, esse ponto que é tratado aqui sobre impiedade, existem muitos homens ímpios deste mundo, porque não querem adorar, não querem servir o nome do Senhor. O outro ponto da palavrinha que nós vamos falar aqui, que descreve o pecado no Novo Testamento, é o erro, tá? Hebreus capítulo 9, nós já estamos chegando aí no final do nosso vídeo, mas que você possa, né, ser agraciado por Deus. Mas vamos ler aqui Romanos 9, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. Não, no segundo, porém, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo, tá? Então, o erro descreve aqueles pecados cometidos como fruto de ignorância. E dessa maneira diferencia-se daqueles pecados cometidos presunçosamente, apesar da luz esclarecedora. O homem que de forma desafiadora decide praticar o mal incorre em maior grau de culpa que aquele que, consequência de sua fraqueza, é apanhado em falta, tá? Então, muitos pecados cometidos por ignorância, às vezes, por não conhecer. Então, querido, nós temos aqui alguns pontos, né, que foram tratados. A gente tratou sobre o pecado, a natureza a origem do pecado, a natureza do pecado, né? O ensino do Antigo Testamento sobre o pecado na esfera moral, na esfera da conduta fraternal, na esfera da santidade, na esfera da verdade, na esfera da sabedoria. E aqui nós podemos observar também o ensino do Novo Testamento sobre o pecado. O pecado é descrito no Novo Testamento como errar o alvo, dívida, desordem, desobediência, transgressão, queda, derrota, impiedade, erro. Tá? Então, essa aí, de uma forma simples, a doutrina do pecado, conhecido como harmatiologia, né? Estudo do pecado, onde nós aprendemos aí da onde surgiu o pecado, né? As consequências do pecado que trouxe ao mundo. Espero que possa edificar a sua fé, edificar a sua vida, que você possa cada dia mais se dedicar, amém, ao conhecimento da palavra de Deus. É muito importante. Sei que não é fácil, às vezes parece ser maçante, mas analise aí esse conteúdo que nós colocamos aí para você, que você possa aprender e crescer na graça do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Fique com Deus.